Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês um caso de um paciente com pubalgia que veio encaminhado para mim por um amigo ortopedista, cirurgião de quadril, porque esse paciente ele era refratário a todo o tratamento não cirúrgico e esse meu amigo ortopedista entendeu que naquele momento operar aquele paciente seria muito agressivo. E esse meu amigo ortopedista, ele também era muito estudioso, já tinha conhecimento sobre as ondas de choque, né? Sabia que existia esse tratamento, mas ele não tinha ainda expertise com a tecnologia, por isso que ele me encaminhou. Aí tudo bem, eu fiz as ondas de choque nesse paciente, só que depois de 2 dias do tratamento, o paciente parecia que tinha piorado. Até o elástico da cueca incomodava nesse paciente. E aí nesse vídeo eu vou contar para você o que eu fiz para esse paciente de tratamento, né, para as ondas de choque, o que aconteceu, né, de ter piorado a queixa dele e o resultado a curto e médio prazo do tratamento e o desfecho depois a longo prazo. E também eu vou contar o que aconteceu com esse meu amigo ortopedista, cirurgião de quadril, após toda a evolução clínica desse nosso paciente. Vem comigo então imergir no estudo das zonas de choque. Bora lá! Antes de continuar esse vídeo, eu lembro você que eu tenho perfil no Instagram, canal no YouTube, página no Facebook e um grupo no Telegram. E aí eu recomendo fortemente que você me siga em todas essas redes sociais, porque aí você fica por dentro de tudo que eu estou postando semanalmente. Além disso, não esqueça de ativar o sininho de notificações, porque aí você fica ligado assim que eu publicar alguma coisa, você já vê o meu vídeo, tá bom? Então vamos ao caso clínico. O caso era de um paciente de 40 anos, do sexo masculino, que se queixava de dor na região pública há 3 anos. Esse paciente gostava muito de praticar artes marciais, ele fazia isso há aproximadamente 30 anos, e a maior paixão dele era o jiu-jitsu. Só que ele não estava conseguindo mais treinar o jiu-jitsu, porque quando ele precisava fazer alguma das posições, incomodava muito, né? Até para fazer abdominal incomodava e até para ter relação sexual incomodava. Isso é muito desagradável, né? E a dor dele, a característica da dor era como se tivesse algo rasgando bem na região pública. E na verdade, assim, a dor é bem difícil de localizar, porque às vezes ela irradia para o ligamento inguinal ou para o testículo, então fica difícil para o paciente dar uma precisão na dor. Mas examinando, conversando bem com o paciente, deu para notar que a dor era profunda, inguinal, próximo à inserção dos adutores. E no caso dele era bilateral, como ocorre em 43% dos casos. Esse paciente chegou já a fazer fisioterapia, mas não teve melhoras. Modificou o que ele fazia no jiu-jitsu, mas não foi suficiente para ele suportar a atividade adequadamente. Ele até ficou um tempo parado, só que ele retomou a atividade porque ele estava muito irritado porque não fazia o que ele mais gostava, que era praticar o jiu-jitsu. E aí, como uma medida de salvação, vamos dizer assim, como a gente faz em vários casos refratários ao tratamento inicial não cirúrgico, o meu colega ortopedista, ele resolveu fazer uma injeção de corticoide bem no centro da sínfise pública, o que foi muito útil, né? Ajudou bastante o paciente, mas não foi suficiente para que ele pudesse retomar normalmente a atividade que ele mais gostava, que era o jiu-jitsu. E o paciente, eu pedi para ele graduar a intensidade da dor de 0 a 10, sendo 0 sem dor e 10 o máximo de dor que ele já sentiu na vida, né? Ele acabou classificando como 5, né? Meio termo, quando ele não realizava um esforço físico, tipo carregar peso, fazer o jiu-jitsu ou a abdominal. Quando ele precisava fazer algum desses esforços, aí a dor subia bastante, chegando a 9. Agora vamos lembrar sobre a classificação da dor. Quando a dor é nível a partir de 3, a gente já disse que o paciente se sente incomodado. Quando a dor chega a 8, mais ou menos, 7, 8, já é uma dor moderada, avançada. E 9 para cima já é uma dor bem insuportável, tanto é que ele não conseguia retomar a atividade dele no nível que ele tinha. Tá? E aí, nessa situação, diante desse quadro, foi aventada a possibilidade de fazer uma cirurgia.
E o paciente, que não tinha nada de bobo, né, pesquisou tudo sobre a cirurgia, falou com diversos médicos e ele acabou ficando bem temeroso sobre como era o procedimento cirúrgico. Então ele tava fugindo da cirurgia como o diabo foge da cruz. O que de fato dá para entender muito bem, né? Porque essa cirurgia você tem que abrir na sínfise pública, explorar a região e eventualmente fazer uma artrodese da sínfise. Lembrando que a pelve ela faz parte, ela se comunica com a coluna vertebral e com o quadril, com o esqueleto apendicular e axial. Então, se você artrodesar a pelve, você vai modificar a biomecânica aí de boa parte do esqueleto do indivíduo. Então, do ponto de vista biomecânico já é ruim. Imagina do ponto de vista já cirúrgico para o paciente, né? Não é tão legal assim. Então, esse meu amigo cirurgião de quadril, ciente de que a cirurgia seria algo muito agressivo, uma moléstia que não é agressiva, ele conversou comigo para ver o que eu achava de fazer as zonas de choque nesse paciente. Só que naquela época, né, há alguns anos, quando ele caminhou esse paciente para mim, não tinha nenhum artigo publicado no assunto, né? Ondas de choque e pubalgia, ou dor na virilha, como se chama em alguns artigos, ou sports hernia, que é a hérnia do esportista, a hérnia do atleta. Existia na época alguns relatos de conversa entre especialistas, que aí dá nível 5 de evidência. Então era uma indicação que não era clássica. Ainda não é clássica, né? Ainda não está no rol de indicação clássica, mas tem bons resultados com nível de evidência 5, que é de expert, né? A evidência falada pelo expert do assunto. E tem hoje, atualmente, em 2021, tem já um estudo publicado com nível 1 de evidência. O que na época não tinha, né? Mas hoje já tem. Aí vamos para o exame físico. Examinando esse paciente, eu observei que na ectoscopia os joelhos eram varos bilateralmente, mas nada demais. Fazendo uma avaliação panorâmica dele, tinha 4 graus à esquerda, 6 graus à direita. Não tinha alterações significativas da marcha. A mobilidade do quadril era normal, indolor. Os testes de impacto femoroacetabular eram negativos. Só que ele tinha uma dor bem na palpação da sínfise pública, principalmente, né, na região da inserção dos adutores. E tinha também uma dor palpando a musculatura adutora. E essa dor era mais leve, né? E tinha também uma dor na inserção da musculatura do reto abdominal. Essa dor era de intensidade um pouco mais leve do que a da musculatura adutora. Além disso, fazendo uma prova, né, contra a resistência, fazer o movimento de abdominal, que é o sit-up, reproduzia a dor e era mais intenso do que fazer somente a adução do quadril, o movimento de adução do quadril. Então, fazer a flexão do tronco doía mais, provocava mais dor. Além disso, eu avaliei como ortopedista a presença de hérnia inguinal, porque ela é um dos diagnósticos diferenciais muito importantes para a pubalgia. E não tinha nenhuma alteração nesse sentido. Eu perguntei para o paciente dos antecedentes dele, das avaliações que ele fez, porque ele passou por diversos outros colegas médicos, inclusive por cirurgião geral, que avaliou na época e disse que não tinha nenhuma hérnia inguinal, umbilical, nada nesse sentido. Agora, indo para o exame de imagem, eu tenho uma radiografia do quadril dele, que era bem inocente, né? E eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui. Vamos dar uma olhadinha. Essa é a radiografia do paciente que eu consegui resgatar, é a melhorzinha que a gente tem. Não tem sinais de artrose aqui no quadril, tá? Nem no direito, nem no esquerdo. Não vejo sinais muito evidentes de impacto femoroacetabular nos dois lados. Não há artrose na sínfise pública, nem necrose aqui da cabeça femoral, nenhuma alteração importante da cabeça femoral, tá? Então, na radiografia, a gente não tem nada digno de nota. Além disso, foi feita uma ressonância magnética do paciente e ela não demonstrou nenhuma lesão muscular ou tendínea, não tinha osteite, lesão labral, fratura, qualquer outra alteração. Ele já tinha feito uma investigação diagnóstica também pré-hérnia inguinal, ele trouxe até um ultrassom que demonstrava, né, no laudo, um ultrassom dinâmico,
a ausência de hérnia inguinal. Vamos voltar agora para o restante da discussão do caso. De antecedentes pessoais, o paciente não tinha comorbidades, alergias, não utilizava nenhuma medicação, não tinha sido submetido a nenhuma cirurgia na região pélvica e como diagnóstico ficou de pubalgia, que pode também ser chamada de hérnia do atleta, hérnia do esporte ou simplesmente dor na virilha, que é o que a gente encontra nos artigos quando a gente vai estudar, tá lá growing pain, que é dor na virilha. Essa doença possui alguns diagnósticos diferenciais que a gente precisa ficar bem atento para não ter um resultado baixo, né? Porque às vezes você tem um resultado ruim simplesmente porque o diagnóstico não está correto. Aí você tenta ter uma eficiência do seu tratamento, mesmo com as ondas de choque, de pelo menos 70%, e não vai ter porque o diagnóstico está incorreto. A doença não é músculo-esquelética, então não tem como ter uma eficiência de pelo menos 70%. Tá? Então você tem que ficar ligado em relação a isso. Um dos diagnósticos diferenciais eu já comentei, que é a hérnia inguinal. Outra coisa que eu até pesquisei foi o impacto femoroacetabular. Tem também osteomielite e outros vários diagnósticos diferenciais. A lista é meio grandinha, é sempre bom ficar atento. Com relação ao tratamento, a proposta foi fazer as ondas de choque, mas eu expliquei ao paciente sobre a situação naquela época, do que se tinha de evidência científica para as ondas de choque. Falei que não se tratava de uma indicação clássica e os resultados não eram muito previsíveis por conseguinte, né? Mas, apesar desse panorama, o tratamento é seguro, é aprovado pelo FDA, Anvisa, ao equivalente europeu, e os efeitos colaterais são mínimos desde que realizados pelo especialista, por quem está preparado para isso, né? Tem que conhecer a técnica, a forma de aplicação e, importante, os limites da terapia. Além disso, eu comentei para esse paciente que, apesar de não existir estudos, né, com nível de evidência elevado para tratar pubalgia, havia sim uma grande chance de sucesso, porque o princípio biológico do tratamento era de recuperar a homeostase dos tecidos envolvidos na doença. E com isso produzir analgesia, melhorar a vascularização local, auxiliar na regeneração tecidual. Né? Esse é o princípio biológico que está envolvido no tratamento das ondas de choque. Por isso que é importante a gente, né, que é especialista, conhecer esses princípios biológicos por trás das ondas de choque. Ou seja, quais são as vias de sinalização deflagradas por essas ondas acústicas, qual a resposta efetora das células e, por fim, o comportamento do tecido perante a ação das ondas acústicas. Né? Não basta apenas a gente programar lá os pulsos, a frequência, a intensidade e mandar ver. Né? Ligar lá o equipamento, apertar o botãozinho e mandar ver. Precisa saber por que você está mandando ver nesses pulsos aí. Né? Senão você não vai ter eficácia, né? Não vai chegar nem perto dos 70% de eficácia, né, no tratamento das suas dores musculoesqueléticas. Né? Não adianta só fazer isso, tá? Então, depois dessa conversa toda aí com o paciente, ele consentiu fazer o tratamento e ele deixou bem claro assim, ó, doutor, eu não vivo do esporte, mas eu quero muito continuar treinando. Isso aí eu imagino, né, que você já ouviu falar disso, né, do seu paciente, né? Quantas vezes você não ouviu isso, né? Eu já ouvi várias vezes, né? Toda semana você ouve, tem um paciente pelo menos que faz atividade física e que tem esse mote aí, o objetivo é esse: quero continuar treinando apesar de não viver do esporte, porque isso me faz bem, né? Claro, ainda bem que ele entende que fazer esporte faz bem, porque de fato faz, né? E é esse tipo de paciente que você pode ajudar com as ondas de choque. Por isso, você tem que seguir uma rotina de tratamento adequada, porque do jeito certo, fazendo do jeito certo, né, você consegue obter pelo menos 70% de eficácia no seu tratamento das suas doenças musculoesqueléticas. E aí você consegue ajudar essas pessoas, tá bom? Então, ó, com essa resposta que eu obtive do paciente, nós fizemos as ondas de choque cerca de uma semana após a injeção do corticoide, lá que eu tinha comentado. Ele também estava utilizando anti-inflamatório não esteroidal, né? Estava utilizando há 3 dias, mas eu pedi para interromper porque estava dando efeitos colaterais, e ele também atrapalha na via de sinalização das ondas dentro das células. Tá? Então é interessante interromper o anti-inflamatório durante a aplicação, né? Durante as sessões. Na ocasião eu utilizei um equipamento focal, fiz 1.500 pulsos,
uma energia de 0,12 milijoules por milímetro quadrado, 4 Hz de frequência, e fiz uma sessão. Tinha sido prescrito também fisioterapia, que na verdade era para ter sido feita após a injeção de corticoide, mas ele ficou enrolando, na verdade ele não quis, porque ele já tinha feito, né, o que é natural, ele já tinha feito, então estava meio desenganado da fisioterapia, e falou, não vou fazer isso aí porque não funciona, né? Então tá. Mas ele aceitou fazer pilates e alguns outros exercícios direcionados ali, que eram diferentes do que ele já estava fazendo, que ele tinha feito na fisioterapia. Aí veio uma coisa interessante, um resultado interessante. Depois de 2 dias da sessão, eu entrei em contato com ele, né, para ver como é que ele estava, né, o que tinha acontecido, como é que tinha passado nesses dias. E ele me falou que estava bem ruim. Olha só, bem ruim, estava incômodo na região, com a sensação de que estava travado. Aí eu perguntei para ele, e aí, qual que é o nível do seu incômodo, né? Gradua aí para mim. E aí ele comentou que era o mesmo de antes do tratamento, ou seja, nota 5. E mais, ele resolveu carregar algumas coisas na casa dele, umas coisinhas assim, coisa pouca, né? Cerca de 20 quilos cada coisa. E por fim ele completou o relato dele dizendo assim que a sensação é estranha, mas eu consigo fazer essa atividade que antes eu não conseguia fazer. Ou seja, na verdade ele melhorou. Tá aí então é uma dica, né, de como você abordar o paciente depois das ondas de choque, né? Ver como é que tá o nível da dor, o que ele não consegue fazer, agora o que ele está conseguindo fazer, porque às vezes dá a impressão, né, na cabeça dele de que piorou, mas não piorou, só modificou um pouco alguma sensação que ele tinha, mas na verdade até melhorou, e ele conseguiu fazer coisas que ele não fazia antes. E aquela sensação que ele teve, na verdade, era o resultado da contusão das ondas acústicas sobre o tecido tratado. Igual quando você faz um exercício, né? Depois que você termina o exercício, fica um pouco dolorido, mas está tudo bem, né? A área tratada fica mais sensível, normal. O paciente precisa saber disso, né? Inclusive é até interessante conversar com ele antes, é que às vezes eles esquecem, mas é sempre bom falar, depois do tratamento fica um pouco sensível, mas é normal, porque afinal você está batendo, você está produzindo você está emitindo uma onda mecânica que vai impactar os tecidos do paciente. Por isso que o elástico da cueca gerava um incômodo, porque a região, a pele ali fica meio sensível, embora tenha sido ondas focais, mesmo a pele ficou sensível. Isso não é exclusivo das ondas radiais, tá? Das ondas radiais acontece com mais frequência, porque a energia máxima incide primeiro na pele, mas nas ondas focais o máximo vai ser no foco, não necessariamente na pele. Mas pode acontecer, porque vai ter energia incidindo na pele sim, embora com menor intensidade em relação ao foco, tá? E isso é um efeito colateral muito comum. Por outro lado, não surgiu hematoma, não teve equimose, não teve hematúria, né? Na região ali tem a região da bexiga, poderia ter, não teve dor abdominal, nenhum efeito outro colateral, só esse efeito brando de poucos dias de duração. Aí depois de 6 semanas do tratamento, a dor diminuiu para nível 1, 2 nas atividades habituais, lembra que era 5, ou seja, a melhora foi de 70%, depois de 6 semanas. E para atividades que ele realizava esforço físico, ela diminuiu para 4, 5, lembrando que era nível 9 antes do tratamento, então foi uma melhora de 50% para as atividades de esforço. E olha que legal, ele já conseguia praticar o jiu-jitsu. Pronto, então um dos objetivos foi parcialmente atingido. Aí depois de 12 semanas, 3 meses de tratamento, a dor para atividades diárias era praticamente ausente, e o que o incomodava eram outras dores crônicas que ele já tinha, né? Dor no ombro, na coluna, outras regiões que ele já tinha dor, que aí ele começou a se lembrar que elas existiam, né? Mais um sinal de que o tratamento foi legal. E ele já estava praticando bem o jiu-jitsu, às vezes incomodava os adutores com uma intensidade variável de 2 a 4 pontos, né, de 0 a 10, o que resulta aí por fim numa melhora de 67% para a dor no esforço. E diante disso, eu recomendei para ele fazer mais uma sessão. Vamos fazer mais uma sessão aí para melhorar ainda mais, né? Tinha feito só uma, né?
Uma é bem pouco, então vou fazer mais uma. E uma deu um resultado já muito incrível, né? Muito bom. Mas para falar a verdade, eu já tinha recomendado uma segunda sessão bem antes, quando ele estava com 6 semanas, mas ele não quis fazer por questões pessoais. Aí eu tinha falado para ele, vamos aguardar então das 12 semanas e aí vamos avaliar se há necessidade de fazer mais uma ou não, tá? Recomendei para ele essa segunda sessão, só que ele não quis fazer, né, por questões também pessoais, né, não por questões técnicas, né, por problemas com tratamento, tal, questão dele. E aí ele sumiu, né? Ele sumiu, foi viver a vida dele. Aí se passaram 3 anos. Eu falei, poxa, cadê fulano? Eu fui lá, entrei em contato com fulano e ele disse que mantinha a queixa de pubalgia, não tinha melhorado 100%, mas ela se manteve em 3 anos naquela mesma intensidade que a gente conseguiu após os 3 meses de acompanhamento pós-tratamento. Então, pós-tratamento, ela se manteve por 3 anos. E ele contou que nesse meio tempo ele passou novamente por outros médicos, cirurgiões gerais, e ele descobriu que ele tinha uma hérnia inguinal, sim, uma hérnia umbilical, né, falando a favor de fraqueza na região abdominal, pélvica ali, né? Mas ele tinha medo de operar, mas não queria fazer novamente as sessões de onda de choque, né, pelas questões dele. Só lembrando que ele já tinha investigado sobre distúrbios de hérnia inguinal, umbilical no passado e tinha dado negativo. Tá? Então vejam que a pubalgia, melhor chamada de hérnia do atleta, justamente por uma situação como essa, ela é de difícil manejo, porque ela tem várias pegadinhas e uma delas foi a hérnia inguinal, a hérnia umbilical, que pode ter concomitante. Tá? Apesar disso, apesar da gente não ter esclarecido esse diagnóstico previamente, né, quando ele foi examinado pelo especialista na época, ele teve um resultado muito bom, que chega a mais de 80% para dor na atividade habitual e de 55% a 77% para esforço intenso. Né? Uma sessão somente, que aí ele só não fez as demais sessões por questões que não nos compete julgar, né? Não foram questões médicas. E aí, no fim das contas, ele ficou como diagnóstico a pubalgia, hérnia inguinal e umbilical, que são fatores perpetuadores da dor inguinal. Tá? Por isso que é importante fazer os diagnósticos diferenciais. Então, por mais que você trate a pubalgia, ela pode não melhorar ou até recorrer por conta desses fatores perpetuadores, tá? Que é importante fazer, por isso que é importante fazer o diagnóstico. E talvez por conta disso, desses diagnósticos que ele tinha, que eram obscuros, o paciente não obteve uma melhora ainda maior da queixa. E talvez ele não obteve o resultado adequado do tratamento inicial por conta disso também. Mas ainda assim a gente teve um resultado aí muito bom que durou aí 3 anos, né? Muito bom mesmo. Permitindo que ele até mantivesse a atividade dele, jiu-jitsu, então ele estava satisfeito. Por isso que ele não quis tratar também. Porque se ele tivesse ruim ainda, né? Se ele não conseguisse fazer o jiu-jitsu, certamente ele teria feito outra sessão. Porque ele deixou bem claro lá no início: doutor, eu quero manter a minha atividade. Eu não ganho, não vivo disso. Mas eu quero manter essa atividade. E olha só que legal. Vendo esse resultado tão positivo, com esse caso aí, uma sessão que melhorou aí 80% para atividades habituais, e outros casos que eu já tinha tratado, esse meu amigo ortopedista, ele decidiu enveredar nas ondas de choque também, e hoje ele é um especialista que está muito satisfeito com a tecnologia e se sente mais armado, preparado para tratar pacientes com dor musculoesquelética, que antes ele ficava naquele limbo. Não melhorou com conservador, eu vou indicar a cirurgia para uma coisa assim tão pequena, né? Então ele conseguiu tirar os pacientes desse limbo aí que a gente praticamente decreta a falência, né, do nosso tratamento, ou então uma necessidade de fazer uma cirurgia mais agressiva. E ele próprio tem a oportunidade de ter uma eficácia aí de pelo menos 70% no tratamento das doenças musculoesqueléticas. Então esse é o caso que eu passei para você hoje. Fica aí a mensagem e eu convido vocês, colegas ortopedistas de outras áreas, a tirarem suas dúvidas, fazer seus comentários aqui embaixo e me seguir nas redes sociais, tá bom? Até mais, um abraço.